Bom dia, meus amados irmãos em Jesus, uma excelente terça-feira para todos nós, um excelente dia, um dia de muita paz, de muita serenidade para todos nós. É com muito bom coração, é com muito carinho que nós estamos aqui iniciando mais um dia de reflexão desta grande obra que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Este momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias concede para todos nós. Então, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos e que a paz de Jesus se faça presente em nosso coração no dia de hoje e nestes minutos de reflexão. Agora, com o coração mais tranquilo e mais sereno, nós vamos convidar a todos para hoje a gente começar a nossa terça-feira refletindo a passagem do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 8. E esta passagem, meus irmãos, ao tecermos ali a leitura dela, ela nos convida a refletir e a pensar um pouco mais o quanto que tudo que Deus criou tem um propósito. Tudo, exatamente tudo, o que o nosso Pai criou tem um propósito e tem capacidade de cooperar com a obra divina. Vejamos só a natureza. A natureza, ela equilibra a vida. Vejamos que cada grãozinho de areia é especial e importantíssimo para constituir aquele tapete, que é um tapete de veludo na beira do mar. Vejamos que cada árvore proporciona uma sombra, proporciona frutos. Vejamos, meus irmãos, que a chuva, ela vai nutrir os rios, tudo em perfeita sintonia. Tudo na natureza tem um propósito e coopera com a obra de Deus. Vejamos os animais também. Os animais, eles também cooperam com a obra de Deus. O sol e aqueles grandes e incontáveis astros no nosso grande universo que é a casa de Deus. Inclusive, meus irmãos, nós, almas, espíritos aqui encarnados na matéria, nós também temos a nossa cooperação com a obra de Deus. Nós também fomos criados com capacidade para cooperar na grande obra divina. Só que, meus irmãos, de tudo que Deus criou, desses exemplos que a gente trouxe, que cooperam com a obra de Deus, é interessante nós pensarmos e refletirmos que, de todos esses exemplos, o homem é o único que escolhe, mesmo tendo capacidade, de não cooperar com a obra de Deus. Será que a gente já pensou nisso? De tudo aqui que Deus criou, que coopera na grande obra divina, o homem é o único ser que, vendo a tua capacidade e teus deveres para cumprir na obra divina, é o único que escolhe não cumprir. É o único que escolhe não realizar as obras que cooperam com Deus. Ou será que alguém que está aqui conosco, compartilhando o nosso evangelho diário no dia de hoje, será que alguém já viu alguma flor decidir não desabrochar em um dia porque alega estar com preguiça? Ou será que alguém aqui já presenciou, meus irmãos, uma nuvem carregada de chuva não descer ali as águas, dizendo que naquele dia ela não quer, ela está indisposta? Ou que ela não vai mais realizar isso? Ou será, meus irmãos, que a gente já presenciou uma árvore que, por livre, espontânea vontade, por decisão própria, definiu que naquele ano ela não vai produzir frutos, não vai cooperar com Deus, não vai cooperar com a natureza? Será que a gente já presenciou algo disso? Acredito que não. Mas se tem algo que a gente já pode ter presenciado, foi uma alma alegar
que, por preguiça, por ociosidade, por mera vontade de não querer cooperar, decide não cumprir com teus compromissos de cooperação com a obra divina. Ou seja, escolhe não cumprir o teu papel na grande obra. Isso talvez seja algo que a gente possa já ter presenciado, meus irmãos. E quando eu digo aqui sobre almas que não cumprem o teu papel na obra de Deus, nós estamos dizendo de almas que têm plena saúde, têm muita vitalidade, têm condições, mas se encontram estiradas na preguiça. Hoje nós estamos aqui falando de todos aqueles que têm a capacidade de cooperar na obra de Deus e escolhem não cooperar, mas no sentido de ser todos aqueles que têm plena saúde, têm vitalidade, têm condição de cooperar e escolhem não cooperar. Que tem plena saúde, mas continua estirado ali na preguiça. Aqueles que passam dia após dia em ociosidade. Nós estamos dizendo, meus irmãos, daqueles que dentro do seio familiar, dentro da própria casa, fogem dos seus compromissos com a família, dos seus compromissos de apoio à família, de respeito e de amor. Hoje nós estamos falando de almas que têm capacidades notáveis, que poderiam ser direcionadas ao bem, mas que direcionam essas capacidades para o caminho do mal. Ou seja, não contribuem, não cooperam com a obra de Deus. E quando nós afirmamos, meus irmãos, que todos temos um papel na cooperação da obra divina, não estamos afirmando apenas aqueles que servem dentro de uma instituição religiosa. Ou seja, quando nós afirmamos que todos têm a capacidade, têm formas de cooperar com Deus, não estamos afirmando que só cooperam com Deus aqueles que estão dentro de uma instituição religiosa, porque é válido nós lembrarmos que todo lugar é um campo aberto para cooperarmos com Deus. Todo lugar, meus irmãos, é um campo aberto para servirmos ao nosso Pai, para ajudarmos o próximo, para vivermos a caridade, para fazermos o bem. Não é apenas dentro de uma instituição religiosa que existe espaço para ali cooperar com Deus. Não, todo lugar, seja dentro da nossa casa, os lugares que a gente frequenta, a nossa sociedade, todo o ambiente é um ambiente aberto para servirmos e cooperarmos com Deus. E aqui eu trago para nós alguns exemplos para a gente se rememorar. Quantos animais necessitam de um socorro e que a gente pode cooperar com Deus ajudando e amparando esses animais? Quantos idosos, meus irmãos, sem alguém para conversar, deixados e esquecidos pela família, aguardam um bom coração que possa ouvi-lo? É uma forma de cooperar com Deus, ajudando os nossos irmãos. Quantas crianças pequeninas às vezes necessitam de uma simples roupinha? E quantas mãos com um dom para costurar admirável poderiam ali na maior facilidade, em questão de minutos, tecer uma roupinha para essa criança? Isso também é cooperar com a obra de Deus. Quantos filhos estão hoje presos na ociosidade e na preguiça e poderiam dispor mais tempo a seus pais em ajudá-los? Isso também seria a gente cooperar com Deus, honrando e ajudando os nossos pais. Percebemos, meus irmãos, que não é apenas dentro de uma instituição religiosa que a gente pode cooperar com Deus e fazer o bem e a caridade? Podemos fazer isso em qualquer ambiente. Podemos fazer o bem, cooperar com Deus exatamente naquele seio familiar que Deus nos convidou a reencarnar. E, meus irmãos, é válido nós rememorarmos que o tempo ele passa. O tempo passa e o tempo passa rápido, que a gente diz. O tempo passa e quando nós menos percebemos, as horas
já se passaram. O tempo passa e a gente perde horas e horas da nossa vida em atitudes improdutivas. Perdemos horas e horas da nossa vida na frente do celular, enquanto aquele tempo a gente poderia muito bem dispor ele para uma conversa com um familiar, para ter um tempo proveitoso com os nossos amados pais, um tempo para a gente conversar e aprender com aqueles que têm muito mais experiência na vida, na matéria que nós. Mas a gente perde esse tempo nessa ociosidade sem fim que estamos alimentando. O tempo passa, meus irmãos, e em um sopro retorna para a pátria espiritual aqueles que amamos. E quando a gente vai perceber, quando a nossa ficha vai cair, notamos o quanto não aproveitamos o tempo com essa alma amada. O quanto alegamos que a gente não tinha tempo, que a gente não tinha como de estar presente ali com ela. E em um sopro, o tempo passou. E nós nem percebemos. O tempo passa, meus irmãos, e nós nos perdemos frequentemente nessa preguiça espiritual, nessa ociosidade espiritual, deixando de fazer o bem nas oportunidades que nos são dadas. E quando menos esperamos, o nosso tempo da reencarnação, ele se dá. E retornamos para a vida espiritual sem frutos, porque o tempo passou e a gente não usufruiu muito bem desse tempo. Retornamos para a pátria espiritual sem frutos, sem obras, tal como uma figueira seca. Aquela figueira seca que Jesus exemplificou muito bem quando ele saiu de Betânia junto com seus discípulos. Vejamos, meus irmãos, que o próprio Cristo usou desse simbolismo da figueira seca para ensinar a todos nós que todos que têm a perfeita capacidade de fazer o bem e não fazem por escolha, estão sendo figueira seca. Por isso, meus irmãos, nos lembremos. Todos temos a capacidade, exatamente no meio em que estamos, de cooperar com Deus, cada um da sua forma. Mas o que mais frequentemente está acontecendo é nos perdermos na preguiça espiritual, na ociosidade espiritual e ficarmos apenas alegando que amanhã a gente faz, amanhã a gente decide, amanhã a gente visita aquele familiar, amanhã a gente diz que ama, amanhã a gente dá aquele abraço na nossa mãe, no nosso pai, amanhã a gente deixa para ser feliz, amanhã a gente deixa para realmente viver com Jesus. E nessa alegação de amanhã, amanhã e amanhã, o tempo passa e não semeamos nada. O tempo passa e quando percebemos, perdemos muitas oportunidades e nos tornamos figueiras secas. Figueiras secas porque tínhamos todas as condições para frutificar e escolhemos continuar na preguiça e na ociosidade, fugindo das nossas responsabilidades com a nossa família, as nossas responsabilidades na nossa reencarnação. Então, meus irmãos, vejamos que na obra de Deus tem espaço para todos os filhos cooperarem. Mas, pensemos, se nós estamos escolhendo cooperar ou se estamos escolhendo ficarmos ociosos, tais como uma figueira seca. Bom, meus irmãos, que hoje essa reflexão ela possa tocar o nosso coração, que a gente possa aproveitar o nosso tempo com aqueles que a gente mais ama, que a gente possa aproveitar o nosso tempo para dizer que a gente ama o nosso irmão, para a gente dar aquele abraço de carinho, que a gente aproveite o nosso tempo para reconhecer tudo que é nos ofertado, o quanto Deus nos concede em nossa vida, que podemos aproveitar muito bem o nosso tempo para fazer obras no caminho do bem, compartilhando as nossas capacidades com o próximo, ajudando e inspirando ao caminho do bem, inspirando a reforma moral. Que a gente aproveite muito bem o nosso tempo, meus irmãos,
porque o tempo de cada reencarnação, ele passa. E ele passa, como se diz, num piscar de olhos. Então, que a gente não adentre na pátria espiritual arrependidos do tempo perdido, arrependidos de não ter dado aquele abraço em quem a gente amava, arrependidos de não ter dito coisas boas, ter feito bons frutos, mas que a gente adentre na pátria espiritual orgulhosos da jornada que a gente delineou nessa reencarnação. Bom, meus irmãos, eu convido a todos para a gente encerrar o nosso evangelho de hoje com o coração, com aquela vontade de produzir bons frutos, de aproveitar muito bem o nosso tempo nessa reencarnação, de valorizar a nossa vida, valorizar a bênção que é estar aqui reencarnado. Que a gente possa hoje encerrar nossa reflexão com esse sentimento, com boa disposição para viver, com boa disposição para a gente fazer boas obras e realizar bons frutos. Meus irmãos, nos lembramos que esta é uma mensagem também da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga de Luminárias. Fiquemos hoje todos em paz, com o coração preenchido de alegria e boa disposição para cooperar com a obra de Deus. Um excelente dia, uma excelente terça-feira para todos nós. E que assim seja.